O que você faria se sua própria filha te mandasse uma mensagem dizendo: estamos nos afastando? Não nos procure mais? Recebi esse texto e minha resposta mudou tudo. Mas o que aconteceu depois? Ninguém na minha família esperava. Era uma manhã de terça qualquer. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando minha caneca favorita, Mãe OK do mundo. Eu tomava meu segundo café, rolando o Facebook, rindo de um gato tentando caber numa caixa de sapatos. Meu telefone vibrou. Pensei que fosse mais um daqueles golpes de garantia de carro prestes a expirar. Quase ignorei. Mas algo me fez olhar. Era uma mensagem de Townsend, minha filha. Meu coração deu um salto. Amo receber notícias de Townsend, mesmo que seja só uma mãe, qual a receita da lasanha, ou uma foto borrada de Jasper e Mera cobertos de molho. Mas desta vez não era nada disso. A mensagem dizia: decidimos nos afastar de você. Não nos procure mais. Fiquei olhando para a tela, piscando, pensando que tinha lido errado. Tirei os óculos, limpei na manga do pijama. Nada. As palavras estavam lá. Frias, definitivas, como um tapa no rosto. Pensei: é brincadeira? Esqueci o aniversário de Townsend? Curti a foto do ex dela sem querer? Falei algo errado da última vez que conversamos? Dei muito açúcar para as crianças quando cuidei delas no fim de semana? Nada parecia grave o suficiente para isso. Então notei o jeito da mensagem. Não parecia Townsend. Sempre foi calorosa, espalhafatosa, nunca confrontadora. Mas isso soava formal, quase profissional, como mensagem de atendimento ao cliente. Foi aí que percebi: tinha dedo do Clive nisso. Ele sempre foi, digamos, frio e educado. Eu quase podia ouvir a voz dele na minha cabeça, ensaiando cada palavra antes de enviar. E sabe o que Townsend fez? Concordou. Sem explicação. Sem te amo, mãe. Só silêncio. Esperei, imaginando que talvez ligasse ou mandasse um emoji chorando. Mas nada. Aquela mensagem fria pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Eu sentada, com o celular na mão, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Minha mente corria em perguntas. O que eu fiz? Foi algo que disse ou deixei de dizer? Revi cada conversa, cada jantar de família, cada feriado estranho, buscando pistas. Nada. Só um medo crescendo, como se eu estivesse no meio de um tornado e todos apenas observassem. Você já se sentiu traído por alguém que ama? Um minuto estão rindo, contando histórias, e no próximo, você é um estranho na própria vida. Uma dor especial, não é? A que te faz questionar tudo o que acreditava saber. Eu pensava: como chegamos aqui? Eu não era uma mãe perfeita. Quem é? Mas eu me esforçava. Estive lá para cada joelho ralado, cada peça da escola, cada coração partido. Fiz o mac and cheese favorito dela quando estava triste. Gritei mais alto na sua formatura. Achava que éramos próximas. Invencíveis. Mas agora, com uma mensagem, tudo parecia apagado. Queria ligar, exigir explicações, implorar para que reconsiderasse. Mas algo me deteve. Orgulho? Medo? Medo de ouvir as mesmas palavras ou pior, nenhum retorno. Fiquei ali, olhando para o celular, mais sozinha do que há anos. O dia passou em um borrão. Tentei me distrair, dobrei roupas, reguei clementine, organizei a gaveta de bagunça. Mas a mensagem rodava na minha cabeça. Verifiquei o celular várias vezes, esperando um sinal, uma prova de que era um mal-entendido. Nada. Só silêncio. À noite, deitada, olhando para o teto, escutando a casa quieta, lembrei de cada momento que consolei Townsend. Cada vez que disse: não importa o que aconteça, estou aqui. E agora era ela fechando a porta. Perguntei-me se ela também estava acordada ou se já havia seguido a vida sem mim. Confesso, chorei. Não aquele choro bonito de cinema, mas feio, rouco, sem fôlego. Deixei-me sentir tudo: dor, confusão, raiva. No meio disso, percebi algo. Eu não chorava apenas pela filha.
Chorava pela vida que pensei ter, pela família que achava que éramos. Mas, à medida que a noite avançava e as lágrimas secavam, uma pequena chama acendeu dentro de mim. Talvez fosse desafio, talvez instinto de sobrevivência. Uma coisa eu sabia, não podia deixar essa mensagem me definir. Não podia permitir que a decisão de alguém apagasse todo o amor e esforço que coloquei na minha família. Não sabia o que o futuro traria, se voltaríamos a ser como antes. Mas sabia que precisava continuar, viver, mesmo que sozinha. E assim, quando a primeira luz do amanhecer entrou pela janela, algo dentro de mim decidiu resistir. Fiz uma promessa a mim mesma, enfrentaria o que viesse com toda a graça e força que pudesse reunir. Porque, se tem uma coisa que aprendi, mães são mais fortes do que parecem. Às vezes, a única saída é atravessar. Sentei-me, celular na mão, encarando a mensagem fria e definitiva de Thomson. Minha mente era um turbilhão de emoções, dor, confusão, raiva e, sendo honesta, um pouco de descrença. Depois de tudo que fiz, de todos os anos que estive ao lado dela, era assim que acabava? Com um texto que parecia escrito por um advogado? Poderia implorar. Poderia chorar. Poderia enviar uma avalanche de mensagens desesperadas, pedindo explicações, suplicando por uma segunda chance. Mas algo dentro de mim, orgulho, cansaço, ou apenas aquela teimosia que herdei da minha mãe, me parou. Respirei fundo, ergui os ombros e canalizei minha inner Meryl Streep. Você sabe, a do Diabo Veste Prada. Fria, controlada e um pouco assustadora. Digitei minha resposta, dedos tremendo levemente. Sem problemas. Vou cancelar os pagamentos automáticos da sua casa e do carro. Aviso quando estiver feito. Li 2 vezes, clara, mas sem crueldade. Respirei fundo e apertei enviar. Mic drop, certo? Se vão me cortar, melhor estarem prontos para perder também o trem da mamata. Por anos, ajudei silenciosamente. Cobri o financiamento quando apertou, garanti o pagamento do carro para não perderem o trabalho, coloquei um extra na conta quando Jasper precisava de sapatos novos ou Mara de aparelho. Nunca fiz alarde. É o que mães fazem. Ajudamos, damos, garantimos que nossos filhos tenham o que precisam, mesmo que falte para nós. Agora, um texto, e tudo acabou. Não vou mentir. Minhas mãos tremiam ao colocar o celular na mesa. A casa parecia de repente estranhamente silenciosa, o silêncio pressionando por todos os lados. Tive medo. Não só por eles, mas por mim. Como seria a minha vida sem Thomson? Viraria aquela senhora que fala com plantas e nomeia romba? Vaguei pela casa tentando me distrair. Fiz um chá, esqueci e deixou de esfriar. Tentei ler, mas as palavras nadavam na página. Liguei a TV, procurando distração. Mas cada comercial mostrava famílias felizes ou dias de spa mãe e filha. Não havia escape. A dor no peito era real, e não passaria tão cedo. Mas então, algo estranho aconteceu. No meio do medo e da tristeza, uma pequena faísca de empolgação surgiu. Fraca no começo, apenas um sussurro na minha mente, mas lá estava. Talvez, apenas talvez, fosse minha chance de me redescobrir. De fazer tudo o que adiei por todos os outros. Passei tantos anos sendo mãe, a consertadora, a ajudante, a que resolvia tudo. Mas quem eu era de verdade, quando não estava cuidando de todos? Comecei a pensar em tudo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo ou energia. Sempre quis fazer aula de pintura, para ver se tinha um pouco do talento artístico da vovó. Sonhei em viajar, nem que fosse para aquele pequeno pouso à beira-mar que vi numa revista. Pensei em entrar para um clube do livro, tentar yoga ou aprender a fazer pão de centeio. Quanto mais pensava, mais o medo desaparecia, dando lugar à possibilidade. Talvez isso não fosse o fim da minha história. Talvez fosse o começo de um novo capítulo, onde eu seria a protagonista. Quase podia ouvir a voz da minha mãe na cabeça: erga-se, faça limonada com os limões. Minha mãe era dura, enfrentou muitos corações partidos. Se ela sobreviveu, eu também poderia. Claro, nem todos viam assim. Quando a notícia se espalhou, graças à minha irmã Avis, que nunca encontra uma fofoca de família que não queira compartilhar, o grupo da família explodiu. Meu irmão Léo queria saber o que aconteceu.
Meu primo Vernon ofereceu-se para falar com Clive. Minha tia Opel me mandou uma enxurrada de emojis de coração e uma receita de sopa de frango, como se isso resolvesse tudo. Agradeci o apoio, mas sabia, tinha que enfrentar isso sozinha. À noite, deitada, imaginei como seria a minha vida se parasse de esperar Thomson voltar. E se eu começasse a viver por mim? E se encontrasse alegria nas pequenas coisas? Caminhadas matinais, flores frescas na mesa, um bom livro e uma taça de vinho ao final do dia. E se, em vez de lamentar o que perdi, eu celebrasse o que ainda tinha? Não era fácil. A dor ainda estava lá, rastejando sob a superfície. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti uma faísca de esperança. Talvez eu não fosse apenas a mãe abandonada. Talvez eu fosse uma mulher com toda uma vida pela frente, esperando para ser vivida. Antes de dormir, fiz outra promessa: permitir-me chorar, mas também permitir-me crescer. Aprendi que a vida nem sempre segue como planejamos. Mas às vezes, os desvios nos levam exatamente onde precisamos estar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa imprevisível. Acordava com uma dor pesada no peito, querendo cobrir a cabeça e fingir que o mundo não existia. Chorava, às vezes silenciosa, às vezes feia e alta, no travesseiro. Lamentava a falta da voz de Thomson, a ausência das mensagens, a forma como ela me pedia conselhos sobre receitas ou sobre criar Jasper e Mera. Mas então, do nada, uma música tocava no rádio. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Como assim, não é mesmo? E de repente, eu estava de pé, dançando na cozinha como se ninguém estivesse olhando. Era uma mistura estranha, quase vertiginosa, de emoções. Um minuto eu lamentava a família que pensei ter. No outro, ria de mim mesma por me abalar tanto com um simples texto. Comecei a pensar, e se isso fosse uma bênção disfarçada? E se, em vez de correr atrás de quem não me valorizava, eu corresse atrás da minha própria felicidade? A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e excitante. Por tanto tempo, minha vida girou em torno de Thomson, Jasper e Mera. E, sejamos honestas, de garantir que todos estivessem bem. Eu havia esquecido como era me colocar em primeiro lugar. Então decidi agir. Me inscrevi em uma aula de cerâmica no centro comunitário. Sempre admirei aquelas tigelas e canecas feitas à mão na feira. Por que não tentar? A primeira aula foi um desastre, literalmente. Minhas mãos cobertas de barro. Minha tigela parecia mais um cinzeiro torto. Acidentalmente lancei um pedaço de barro úmido pelo salão, quase acertando a pobre Annie do clube de tricô. Mas sabe o que aconteceu? Eu ri. Ri tanto que me doeu o lado. Foi bom ser iniciante em algo, errar e não me importar com quem estava olhando. Depois, marquei uma viagem de fim de semana com minhas amigas. Falávamos sobre isso há anos, sempre dizendo um dia, quando as coisas acalmarem. Bem, as coisas tinham acalmado demais, então achei que não havia momento melhor que agora. Arrumamos as malas, nos empilhamos na minivan da Viz e seguimos para a costa. Passamos o fim de semana comendo frutos do mar, caminhando na praia e relembrando os velhos tempos. Rimos até chorar. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me eu mesma de novo. Não apenas mãe ou avó de alguém, mas uma mulher com suas próprias histórias, seus próprios sonhos. Então, em um momento de coragem ou loucura temporária, decidi tentar os encontros online. E isso, por si só, foi uma aventura. Criei um perfil, coloquei uma foto e comecei a deslizar. Aprendi rápido que o mundo dos encontros online não é para os fracos. Homens postando fotos com peixes, escrevendo ensaios sobre ex-esposas, e um senhor dizendo ser astronauta aposentado, mas que parecia meu antigo professor de ginástica. Fui a alguns cafés, alguns encontros estranhos, outros surpreendentemente bons, e um terminou com eu saindo correndo porque o rapaz trouxe seu pediga na mochila. Mas aqui está a questão: pela primeira vez em anos, eu fazia coisas por mim. Dizia sim a novas experiências, mesmo que me assustassem. Aprendi a gostar da minha própria companhia, a encontrar alegria nas pequenas coisas. Uma xícara de café perfeita, uma caminhada no parque, um livro novo da biblioteca. Percebi quanto tempo passei dando e que havia esquecido como receber. Esqueci como me permitir ser feliz só por ser feliz. Comecei a notar mudanças em mim.
Eu me sentia um pouco mais ereta. Sorria mais, até para estranhos. Cantava baixinho enquanto seguia meu dia. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque finalmente me permitia sentir-me livre. Comecei a conversar mais com Clementine. Mas, ok, não dei nomes para as outras plantas. Também reconectei com antigas amigas, que não via há anos, sempre ocupada com obrigações familiares. Almoçamos, trocamos histórias, rimos das maluquices de envelhecer. Falamos dos filhos, netos, sonhos e medos. Foi reconfortante perceber que não estava sozinha, que outras mulheres da minha idade passavam por altos e baixos, perdas e redescobertas. Claro, ainda havia dias difíceis. Momentos em que a solidão apertava, quando sentia tanta falta de Thomson que doía respirar. Noites em que eu ficava acordada, imaginando se ela estava bem, se sentia minha falta, se algum dia me procuraria. Mas esses momentos foram ficando mais raros. Aprendi a conviver com a dor, deixá-la passar e depois deixá-la ir. Aprendi que chorar é permitido e seguir em frente também. E posso dizer, liberdade nos cai bem. Existe um brilho que vem de viver a vida do seu jeito, de abraçar o desconhecido e confiar que vai ficar tudo bem. Comecei a me ver não como quem foi deixada para trás, mas como alguém corajosa o suficiente para recomeçar. Não mais definida como mãe ou avó. Mas pelas minhas escolhas, pela minha felicidade. Se algum dia você se encontrar em um cruzamento, sem saber o que fazer, lembre-se, nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para encontrar alegria, tentar algo novo, dançar na cozinha ao som de Fleetwood Mac. A vida é curta. Devemos aproveitá-la ao máximo. No fim do dia, a única pessoa que realmente precisa ser feliz é você. Semanas se passaram e eu me adaptei a um novo ritmo. Estranho no começo ter tanto tempo livre sem preocupações ou obrigações. Acordava, esticava o corpo, fazia meu café e sentava à janela com Clementine, vendo o mundo despertar. Aprendi a gostar da minha própria companhia, a saborear momentos silenciosos, rir das pequenas coisas. Percy, meu roomba, sempre preso sob a mesma cadeira, ou meu pão de centeio que parecia mais um batente de porta do que um pão. Sentia-me mais leve, livre, ouso dizer, um pouco orgulhosa de não ter desmoronado. Então, numa tarde, prestes a sair para minha aula de cerâmica, o celular vibrou. Olhei a tela, esperando um lembrete do centro comunitário ou mensagem de uma amiga nova. Mas era o nome de Thomson iluminando o celular pela primeira vez em semanas. Meu coração disparou. Hesitei, o polegar pairando sobre a tela, sem saber se estava pronta para abrir aquela porta de novo. Mas a curiosidade, e sejamos honestas, o amor de mãe, venceu. A mensagem era curta, quase tímida. Oi, mãe. Espero que esteja bem. Podemos conversar? Fiquei olhando por um momento. 1000 pensamentos atravessavam minha mente. Ela estava brava? Tinha problemas. Precisava de algo? Respirei fundo, lembrei do progresso que fiz e respondi, claro, estou aqui. Conversamos naquela noite e foi diferente. Ela soava cansada, desgastada. Ouvi a tensão na voz dela. Contou que as coisas não estavam fáceis com Clive. As contas se acumulavam. Jasper e Meera estavam difíceis. O estresse pesava. Ela não pediu ajuda diretamente. Mas eu ouvi nas entrelinhas, nas saudades dos nossos almoços de domingo, no desejo de ter alguém para ajudar com as crianças. Por um instante, a antiga eu, a ajudante, a mãe que resolve tudo, quis intervir. Dar dinheiro, levar comida, abraçar. Mas parei. Ouvi. Fiz perguntas. Deixei ela falar. Não tentei consertar tudo. Não foi fácil. Cada instinto meu gritava para resolver tudo. Mas lembrei da promessa que fiz, respeitar meus limites, minhas necessidades, deixar Thomson aprender sozinha. Então disse que a amava. Que tinha orgulho dela por tentar. E falei, estou aqui se precisar de conselhos, mas não posso resolver tudo por você. Você é mais forte do que pensa. Houve uma pausa longa, e ela disse baixinho, obrigada, mãe. Acho que precisava ouvir isso. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me respeitada. Não apenas útil, mas valorizada como pessoa.
estranho e maravilhoso. E percebi, ao soltar, eu a deixava crescer. Permitia que ela fosse adulta, aprendesse com os próprios erros. E, ao fazer isso, recuperava um pouco de mim. Nas semanas seguintes, nossa relação mudou. Conversávamos mais, mas de forma diferente. Mais honestas, abertas, menos sobre o que eu podia fazer por ela, mais sobre quem éramos. Ela passou a perguntar sobre minha aula de cerâmica, minhas viagens de fim de semana, minhas novas amigas. Riu quando contei das aventuras desastrosas nos encontros online. Pela primeira vez em muito tempo, éramos iguais. Duas mulheres aprendendo a vida juntas. Não vou mentir, ainda houve momentos de dor, de arrependimento, de desejar que tudo voltasse a ser como antes. Mas também sabia, o único caminho era deixar o passado ir, aceitar que ambas mudávamos, crescíamos. E estava tudo bem. Soltar é corajoso. Assustador, doloroso, mas libertador. Dá espaço para se encontrar, redescobrir a alegria, rir da vida e de suas voltas inesperadas. Às vezes, rir é a melhor saída. Como quando enviei por engano uma mensagem do clube do livro para Thomson, chamando-a para vinho e fofocas. Ou quando tentei impressionar o professor de cerâmica com um vaso e ele parecia um abacaxi torto. Ou Percy, meu Roomba, tentando devorar meus chinelos. A vida é bagunçada, imprevisível, às vezes ridícula. Mas também é linda, especialmente quando aprendemos a soltar e aproveitar o caminho. Então, se um dia receber uma mensagem que parte seu coração, lembre-se, você não está sozinha. Todos já estivemos em uma encruzilhada, sem saber o que fazer. Às vezes, o melhor é respirar fundo, traçar seus limites e confiar que encontrará o caminho. E quem sabe? Talvez você se encontre no processo. Agora me diga, o que você faria se recebesse uma mensagem assim? Cancelaria pagamentos ou enviaria uma cesta de frutas com um bilhete dizendo, boa sorte. A vida é curta demais para mágoas, preciosa demais para pessoas que não te valorizam? Então, vá em frente. Escolha você. Ria um pouco. Lembre-se, soltar é o maior presente que você pode se dar. Se esta história tocou você ou fez rir, não esqueça de se inscrever. Estamos juntas nisso, e você não vai querer perder o que vem por aí. Compartilhe suas histórias nos comentários. Adoraria ouvir você. Lembre-se, você é mais forte do que pensa e nunca é tarde para se colocar em primeiro lugar. Até a próxima, mulheres!